querido irmão, minha querida irmã, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que maravilha estarmos reunidos à distância, mas presentes como o corpo de Cristo, aprendendo para estudar a palavra de Deus. E vamos cantar verdades do Evangelho, canções escritas com inspiração. Abra seu coração e adora o Senhor. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tem, tu te importa comigo também. Este amor tão grande eleva amar a ti. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva mais a ti. Tu és tremendo. Cante assim agora. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. Levante suas mãos ao Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante de as minhas mãos eu quero e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do diante do só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande. Cante ao Senhor e te dar o louvor que é devido.
Estamos nós. Só para te adorar, Senhor. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, Jesus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos pelo privilégio de poder cantar canções de adoração ao Senhor, porque o Senhor que é digno de todo louvor, é o Senhor que é digno de toda adoração. Ó Deus, pedimos, Senhor, que neste momento o Senhor possa usar o teu servo precioso, que vai falar na tua palavra, que possamos, Senhor, recebê-la de coração aberto. Portanto, Senhor, trabalha em nós para que possamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Graça e paz, amada igreja, estamos mais uma vez reunidos na presença do Senhor Jesus Cristo para levarmos a tua palavra, a tua boa nova. Dando continuidade às nossas pregações de ensino quanto à confissão de Westminster, nós traremos hoje mais uma doutrina, falaremos da comunhão dos santos. Eu convido os queridos irmãos para que abram comigo no livro dos Salmos, número 133, Salmos 133. Diz assim a palavra de Deus, o título desse salmo é A Excelência da União Fraternal. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobe a cabeça, o qual desce a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Queridos, diante desse tema de hoje, diante de um tema muito abençoado sobre a comunhão dos santos, diante de um salmo abençoado que fala da fraternidade, da unidade entre os irmãos, a gente percebe um alerta para nós. A gente percebe um alerta no sentido onde nós devemos buscar constantemente essa comunhão que é santa, essa comunhão que vem diretamente do Senhor. A gente sabe que uma casa, queridos, dividida, ela não prevalece. A gente sabe que uma igreja dividida, ela não tem como se manter. Muitas vezes a gente acaba, desperdiçando a nossa energia em coisas supérfluas, em intrigas, em briguinhas, em discórdias, e acaba deixando de investir a nossa força, a nossa energia naquilo que fomos chamados, no Evangelho, em cumprir o ID, em levar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse salmo ele vem trazer para a gente esse alerta nesse sentido, mostrando que a comunhão é uma bênção, mostrando que a unidade entre os santos, entre os irmãos, é uma bênção. E nesse salmo nós temos aqui duas referências, dois sinônimos, dois paralelos para a palavra unidade. A primeira é óleo. Então, quando a gente lê sobre óleo, nesse salmo, o óleo ele tem o sentido de cura, um sentido terapêutico, um sentido de um medicamento, daquilo que vem para restaurar. Então, que nessa unidade possa haver óleo entre os irmãos, para que exista restauração, para que exista cura. Mas também existe uma segunda palavra que é orvalho. A gente sabe que naquela região ali era muito seca, e o orvalho,
ele quando pairava sobre aqueles campos, ali ele trazia alívio, ali ele trazia descanso, ali ele trazia alegria. Então que a gente, queridos, a gente possa buscar no nosso meio, nessa unidade, nessa comunhão santa, agir com cura no meio dos nossos irmãos, agir com alívio, com alegria, com prosperidade. Então a palavra que nós vamos trazer aqui hoje, que é baseada em três sessões dessa doutrina abençoada da comunhão dos santos, onde nós trataremos na primeira sessão a centralidade da comunhão, os benefícios da comunhão, o elo perfeito da comunhão, a reciprocidade da comunhão e a integralidade na comunhão. Isso na sessão 1. Na sessão 2, nós trataremos os direitos e deveres na comunhão, o exercício da comunhão na prática, a universalidade da comunhão. E na última sessão 3, trataremos da incomparabilidade na comunhão e da propriedade preservada na comunhão. E eu passo então a ler a primeira sessão para que a gente possa discorrer, caminhar, refletindo ponto a ponto aquilo que nossos irmãos construíram com tanto zelo. Então a primeira sessão diz assim: todos os santos que pelo Espírito de Deus e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E estando unidos uns aos outros em amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no homem exterior. O tempo está muito seco em Brasília, né? Mas vamos caminhando. Nesse primeiro ponto, eu vou tratar da centralidade da comunhão. E eu destaco o início da sessão que diz assim: todos os santos, pelo Espírito de Deus e pela fé, estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, tem com ele comunhão. Então, na centralidade da comunhão, nós vamos entender a questão da abrangência. É para quem? Essa comunhão dos santos é para quem? Nós vamos entender nessa centralidade os meios da unidade. Como? Qual o meio que nos leva a ter essa comunhão? E nós entenderemos também o vínculo fundamental dessa centralidade na comunhão, que é o a quem nós devemos estar conectados. E eu passo a ler o Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. No primeiro ponto dessa centralidade, a gente trata da abrangência da comunhão. E a abrangência da comunhão é fundamental a gente entender que é para todos os eleitos, todos os separados por Deus. Então esse todos, ele tem uma limitação. Infelizmente não é para todos os seres humanos, todas as pessoas que habitam nessa terra. Nós sabemos que Deus elegeu alguns para si. E esses que elegeu, eles fazem parte dessa comunhão que é santa. Então, nesse primeiro ponto dessa centralidade, a gente entende que existe um alvo, existe um foco na centralidade. Então, a comunhão é para os eleitos de Deus. E a gente vai perceber de forma muito clara que muito se conecta à mensagem trazida pelo pastor Robson na última quarta-feira. Então a gente vai ver a conexão muito clara da igreja com a comunhão. Existe uma conexão muito íntima, muito próxima. Então a gente entendendo para quem é, para todos os eleitos. São esses que devem ser alcançados e que devem desfrutar dessa comunhão santa. Mas vamos entender também qual o meio que nos leva a se conectar nessa unidade perfeita dessa comunhão. E daí eu passo a ler Efésios 3, 16 e 17, que diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, a sessão vai deixar muito claro para a gente que o meio que nos leva a estar conectados nessa comunhão é o Espírito Santo de Deus.
É pelo Espírito Santo de Deus que nós somos convencidos. É o Espírito Santo de Deus que nos chama de forma que não podemos resistir. É o Espírito Santo de Deus que nos abraça, que nos convence, que faz com que a gente entenda que nós somos dele e, sendo dele, a gente precisa fazer parte do corpo. Mas o Espírito Santo nos alcança, mas ele nos abençoa com um dom maravilhoso que é a fé. Que é pela fé que nós cremos em tudo isso. É pela fé que a gente crê naquilo que a gente não consegue ver. Mas existe uma certeza que é gerada no nosso coração que faz com que isso tudo fique claro aos nossos olhos. Então, nesse como, qual meio? É pelo Espírito Santo e pela fé. É dessa forma que a gente consegue ter uma comunhão santa. Mas como último ponto dessa primeira parte, a quem? A quem nós estamos conectados? E aqui vem o ponto fundamental dessa comunhão, que é o centro. Quem é o centro? Quem é que faz com que toda essa comunhão faça sentido? E eu chamo os irmãos para ler Colossenses 1,18. Diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito, de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E ainda vamos ler João 15,5, que diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O centro é Cristo, irmãos. O nosso Senhor Jesus Cristo é o cabeça. É Ele quem dá sentido para que o corpo se mantenha em pé, para que a igreja se mantenha viva, para que exista comunhão entre os santos. Então Jesus Cristo, Ele é o centro. Essa centralidade da comunhão está em Cristo. Sem Ele não há comunhão. Então nós entendemos que, nessa primeira parte, que todos os eleitos fazem parte e têm a possibilidade de desfrutar dessa comunhão. E esse acesso ele é alcançado por meio do Espírito Santo e da fé. E nós alcançamos tudo isso estando conectados a Cristo, que é o centro. Então isso nós passamos pela primeira parte da sessão. Passando para a segunda parte, que diz o seguinte. Então no finalzinho da primeira, tem com Ele comunhão onde? Nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. Nós trataremos aqui dos benefícios da comunhão. Então nós vemos que ao estar conectados com Cristo, nós temos diversos benefícios que Ele nos alcança. E o primeiro que a gente vê é a graça, que é esse presente maravilhoso de Deus. Romanos 3,24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A gente sabe que a nossa sentença era de morte. Após o pecado, a queda do homem, de Adão e Eva, toda a humanidade passou a estar corrompida. Então o homem, ele passando a estar corrompido, não podendo pela sua própria força restaurar aquilo que foi perdido, era necessário que alguém grande, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, pudesse fazer esse papel. E Ele nos resgatando, nos trazendo novamente para si, Ele tem a possibilidade de nos atrair ao Pai novamente. E a forma que Ele usa é pela graça. É algo que a gente não merece, pelo contrário, a gente merecia algo pior. É algo que a gente não teve esforço qualquer, ou pelo contrário, a gente teve esforço para se distanciar de Deus. Então a graça é esse grande e maravilhoso benefício que a gente alcança por meio da comunhão. Mas temos também o sofrimento. Mas como assim? O sofrimento é um benefício? Queridos. Tiago 1, 2, versos 2 e 3 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha que bênção. O sofrimento, queridos, é dolorido. O sofrimento é difícil. Mas pelo meio do sofrimento, Deus nos lapida. Deus trabalha aquilo que precisa ser melhorado e aperfeiçoado em nós. E com isso a gente adquire perseverança. E com isso a gente se torna alguém melhor. A gente se torna alguém mais parecido com Cristo. Então eu trato aqui que sofrimento é sim um benefício que a gente alcança na comunhão com Cristo. Mas nós também temos outro benefício, a morte. Mas como assim o sofrimento? Eu até entendi, mas a morte também. João 12, 24 diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Queridos, para que a gente possa ter uma verdadeira restauração, para que a gente possa se tornar alguém novo, o velho eu tem que morrer. Para que esse novo nasça e possa gerar frutos.
Então, por meio da morte existe restauração. Por meio da morte existe frutificação. Então é necessário morrer. Aquele que crê que o nosso tempo se limita a esse momento que vivemos aqui nessa terra, ele se frustra com a morte, porque é o fim de tudo. Mas nós que cremos na vida eterna, nós sabemos que a morte é apenas uma passagem para o reino. É Deus nos chamando para habitar eternamente com Ele. A morte também é uma bênção para quem morre com Cristo. E daí nós passamos para o quarto benefício, que é a ressurreição. 1 Coríntios 15, 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Efésios 2, 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A ressurreição nos possibilita ter esperança. E ela nos possibilita ter esperança porque Cristo veio primeiro. Cristo morreu primeiro e ressuscitou primeiro. Ele venceu a morte. E Ele habita para toda a eternidade. E é pelas promessas dele que nós cremos que sim, Cristo ressuscitou, Cristo está vivo e nós ressuscitaremos com Ele. Aqueles que caminham, que creem que Cristo é o seu Senhor e Salvador, aqueles que morrerem com Cristo, eles serão ressuscitados. E essa é mais uma bênção. E a quinta bênção que a sessão nos traz é a glória. 1 Pedro 4,14 diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Vida eterna. Quando a gente fala de glória, a gente fala de vida eterna. E só aquele que entende o verdadeiro evangelho, só aquele que compreende que Cristo é o seu Senhor, é o seu Redentor, que morreu por ele, em favor dele, resgatando da morte eterna, resgatando da ira de Deus, que se abstém do pecado, que busca andar no caminho do Senhor Jesus Cristo, esse tem a possibilidade de ser alcançado em glória com Cristo Jesus, alcançado por meio da vida eterna. Então esses são os benefícios da comunhão com Cristo que a sessão nos traz. Mas a gente caminha. A sessão diz assim: unidos uns aos outros em amor. Ele vem na sequência dos benefícios, e ele complementa: e estando unidos uns aos outros em amor. Aqui a gente vê o elo perfeito da comunhão. O elo perfeito ele é destacado em Colossenses 3, 13 e 14, e diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. 1 João 3, de 16 a 18, diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e verdade. Ainda 1 João 4, 19 a 21. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. O amor é o elo perfeito da comunhão. O amor, ele é muito mais do que um sentimento. O amor é reconhecer que Cristo amou primeiro e ele te alcançou e agora você pode amar também. O amor, ele demonstra a atitude daquele que tem a capacidade de entregar sua vida pelo outro. O amor é aquele que se coloca em segundo plano para olhar como está a vida do irmão e se preocupar com a vida do seu próximo e querer fazer algo diferente e chorar com o que chora, se alegrar com o que se alegra. O amor é esse elo perfeito. Se a gente vem para a igreja, diz que ama a Deus e não conversa com o irmão que está do lado, que amor é esse? Você não está amando nem a Deus nem seu irmão. É necessário que a gente entenda o que Cristo fez na cruz, para a gente poder compreender um pouquinho o que é o verdadeiro amor, que não é simplesmente entregar sua vida por um amigo,
mas entregar por aquele que disse não para você. É você estando na cruz e falar: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E a gente muitas vezes, por picuinha boba, a gente deixa de falar com o irmão. Que amor é esse, queridos? Nós precisamos amar. O elo perfeito da comunhão está centrado no amor. Jesus Cristo é o próprio amor, é a fonte do amor. Se a gente não tem amor, como a gente pode ter comunhão perfeita? Como a gente pode ter uma comunhão santa? Então deixe de lado as intrigas, deixe de lado tudo aquilo que te afasta da presença de Deus, tudo aquilo que te distancia do seu irmão, e olhe para o alvo que é Cristo e faça como ele fez. Ame aqueles, inclusive, que te maltratam, porque Cristo te amou primeiro. E a gente caminha na seção para o ponto 4, que é a reciprocidade da comunhão. A seção diz assim: participam dos mesmos dons e graças, e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito. E a gente vai parar aqui. E a gente vê nessa reciprocidade, a gente separa dois grupos. O primeiro grupo tratando de dons e graça, que são as bênçãos. O segundo grupo tratando da nossa responsabilidade, as nossas obrigações, tanto em deveres públicos como particulares. Falando das bênçãos, dessa reciprocidade dentro dos dons que temos, que recebemos, e da graça de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, o primeiro ponto, quando a gente fala de dom, não acha que você é bom demais, que você é melhor do que ninguém, porque nenhuma habilidade, nenhum dom vem de você, não vem de mim, vem de Deus. Então, tudo que é bom vem dele. Quando você encontrar alguma coisa ruim, vem da gente, vem do pecado que habita em nós. Mas se existe algo que é bom, uma habilidade que é excelente, se você é um músico, se você fala bem, se você se destaca na sua profissão, entenda que foi Deus que te deu esse dom, essa habilidade. Então, se foi Ele que te deu, usa em favor dele, do povo dele, da comunhão com os santos. Não acha que isso deve ser guardado para você. Isso deve ser usado em favor da igreja. E ainda Romanos 12, de 6 a 8, diz assim: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a porção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberdade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Queridos, Deus nos tem abençoado com diversos dons. Não pense que você não tem dom algum, porque tem sim. Olha só quanta coisa boa você pode fazer. Olha só de tanta forma que você pode abençoar na sua igreja. Se você está tanto tempo na igreja, sentado e aguardando descobrir o seu dom, se coloca à disposição que alguém vai te ajudar. Então, se envolva com a igreja. Ajude aquele irmão que não identificou o seu dom a identificar. Se você já identificou, se coloca à disposição. Se ainda não, peça ajuda a alguém. Fala: me ajuda. Ou então diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus possa te usar pelos seus dons. Você é útil. Jesus Cristo te salvou, Ele te alcançou. Jesus Cristo não tirou de um lamaçal para te deixar sentado no banco não fazendo nada. Mas use seus dons, seja útil dentro do corpo de Cristo, nessa comunhão santa. E tratando já da graça, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nessa reciprocidade da comunhão, a maior graça que a gente recebeu foi a obra de Jesus Cristo, a vida dele por nós. E é necessário que a gente compartilhe essa bênção com os nossos irmãos. Que quando necessário a gente recorde os nossos irmãos que Cristo morreu por nós, em favor de nós. Deus entregou seu Filho por nós. Que isso possa, nessa reciprocidade desse relacionamento, ser uma verdade viva em nossos corações. Que a gente não esqueça que Deus tem nos alcançado constantemente com a sua graça. Então, que Deus te recorde dia a dia que essa graça ela habita em nós. Mas a sessão ela trata também, além dessas bênçãos, ela trata de algumas responsabilidades, de alguns deveres que são recíprocos, que
Deveres e responsabilidade que nós temos tanto numa ótica pública quanto numa ótica particular. E a gente vai tratar tanto nessa sessão como na próxima, a sessão 2, ela fala um pouquinho, inclusive, da questão da profissão de fé, mas aqui eu venho destacar alguns pontos. Viver de acordo com a doutrina e prática das Escrituras é um dever nosso. Isso está tanto na palavra de Deus como na nossa Constituição presbiteriana. Honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra. Nós devemos, sim, abrir a nossa boca. Você não sabe falar, meu irmão, leva um cada dia, leva uma porção. Faça dentro das suas condições, das suas habilidades, mas faça, se mova, haja. Sustentar a igreja e as suas instituições moral e financeiramente. Responsabilidade nossa. Obedecer às autoridades da igreja enquanto se mantiverem fiéis às Sagradas Escrituras. É fundamental a gente respeitar a nossa liderança. Aquele que está à frente, aquele que tem carregado muitas vezes esse fardo e você não enxerga isso. Aquele que acorda, que chega mais cedo na igreja, que sai mais tarde. Aquele que tem colocado o joelho e orado pela igreja, e muitas vezes o irmãozinho olha e só enxerga defeito na sua liderança. Meu irmão, para com isso. Nós somos um corpo, Cristo é o cabeça. O cabeça é o verdadeiro amor. Olhe para a sua liderança com respeito, com amor. Ore pelos seus pastores, pelos seus presbíteros, pelos diáconos, pelos demais líderes da igreja. Ore por eles e não recrimine. E como quinto ponto, participe dos trabalhos, das reuniões da igreja, inclusive das assembleias. Isso trata a nossa Constituição. A gente, quando vem à frente, e esse domingo nós tivemos cerca de 20 pessoas, algumas fazendo profissão de fé, e as pessoas aqui, quando a gente vem, a gente assume alguns compromissos diante de Deus e dos homens. E muitas vezes a gente acaba descumprindo. Olha as nossas responsabilidades. Então isso a gente não tem que atrair só para nós, entender que nós devemos ser responsáveis, mas também animar o nosso irmão, por exemplo, num dia de assembleia que está em casa, que ele não entende que ele tem que vir, por exemplo, participar de uma eleição de oficiais. Isso é fundamental para a continuidade dos trabalhos da igreja. Então que você, meu irmão, possa entender a sua responsabilidade, tanto numa visão pública quanto particular. E para a gente fechar a sessão, tratamos da integralidade na comunhão. O final da sessão diz assim: tanto no homem interior como no homem exterior. Então aqui a gente percebe nessa visão de homem interior e homem exterior, tratando de uma ótica material e uma ótica imaterial. Aqui a gente tem a visão da dicotomia entre corpo e alma, alma ou espírito, sinônimos. Mas aqui a sessão está dizendo que sim, ainda que a gente possa se identificar como corpo e alma, que a gente se envolva na integralidade, que a gente não se envolva parcialmente, que todo o eu seja material, físico, seja espiritual, se envolva dentro da comunhão dos santos. Eu passo a ler então 2 Coríntios 4,16, que diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, corpo, se corrompa, contudo o nosso homem interior, espírito, alma, se renova de dia em dia. Gênesis 2,7 ainda diz: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui a gente está falando do interior, relacionado a espírito. Mateus 5, 29 e 30 diz assim: se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aqui ele está falando da matéria, da carne. Então, nessa integralidade da comunhão, nós precisamos nos doar por completo. Seja corpo, seja espírito, que isso seja uma coisa só. O pastor Fábio pregou isso no domingo de manhã, ele tratou um pouco dessa questão. A gente precisa se doar inteiramente, não parcialmente. Então, que a gente possa, nessa comunhão, entender que nós sim temos uma matéria, e essa matéria precisa reconhecer que aqui habita o Espírito de Deus. Nós precisamos entender, sim, que existe um fôlego de vida
que o Espírito Santo de Deus habita em nós e que a gente possa se doar nessa comunhão dos santos, seja em corpo, seja em alma. Que a gente possa se doar da melhor forma em ações, que a gente possa se doar da melhor forma tanto em ações, sejam elas materiais como espirituais, como falaremos na próxima sessão. Então, com isso, a gente finaliza aqui a sessão 1, onde nós tratamos, relembrando, da centralidade da comunhão. Cristo é o cabeça. Sem o cabeça, não há comunhão. Nós tratamos dos benefícios da comunhão, falamos da graça, do sofrimento, da morte, ressurreição e glória. Benefícios que nós alcançamos por meio da comunhão. Falamos do elo perfeito da comunhão, que é o amor. O amor que é o centro, que faz com que essa nossa comunhão ela seja realmente santa. Nós tratamos da reciprocidade da comunhão, entendendo os benefícios por meio de dons e da graça de Deus, entendendo nossos deveres, sejam eles públicos ou particulares. E, por fim, tratamos da integralidade na comunhão, que a gente possa se entregar tanto no homem interior quanto exterior, tanto na matéria quanto no espírito. Passamos então, queridos, para a sessão de número 2. Diz assim: os santos são, pela profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais que contribuem para a sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas várias habilidades e necessidades. Esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Primeira parte da sessão, nós trataremos os direitos e deveres, mais uma vez reforçando isso. A primeira parte da sessão diz: os santos são, pela profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade. E aqui a gente vê o acesso aos privilégios e deveres, aos privilégios e deveres da igreja. E a profissão de fé nos remete a isso. Então a gente entende que pela profissão de fé, pela pública profissão de fé, é quando nós declaramos à igreja de quem nós somos, em quem nós cremos, a quem nós servimos. Assim como eu disse agora há pouco, nós tivemos um grupo de pessoas declarando publicamente no domingo passado que eles são de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, que eles querem caminhar com Cristo, que eles agora fazem parte da família do Senhor. Então é necessário que por meio dessa pública profissão de fé a gente alcance alguns privilégios, mas também deveres e responsabilidades. Alguns privilégios e direitos que nós temos, aqueles que são professos, tornar-se um membro comungante, com livre participação na igreja. Então, por meio da profissão, nós alcançamos isso, está na nossa Constituição. Participar da ceia do Senhor, desse sacramento abençoado. Então, a ceia, esse elemento maravilhoso que evidencia muito bem a comunhão dos santos. Você está na mesa, participando da mesma mesa do seu irmão, da mesa do Senhor Jesus Cristo. E a gente vai ver que essa mesa não se limita a uma denominação específica, mas a todos aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo. Apresentar, para aqueles que são casados, apresentar os filhos ao batismo. Esse é um privilégio que nós temos, apresentando nossos filhos como herança do Senhor. Ocupar cargos eletivos, sendo nomeado na igreja. Lógico que existe alguns meandros, algumas questões de idade para alguns cargos, mas é um privilégio que a gente alcança quando nós professamos a nossa fé e fazemos parte do corpo de Cristo. E participar das assembleias da igreja, podendo votar e ser votado. Então aqui a gente tem tratado não só na ótica de pontos específicos, de versículos diretos que tratam na palavra de Deus, mas trazendo inclusive essa interpretação dentro da nossa Constituição da Igreja Presbiteriana. E como deveres, eu venho a repetir os deveres que eu acabei de dizer. Viver de acordo com a doutrina e a prática das Escrituras, entendendo que a palavra de Deus é o nosso único instrumento de regra de fé e prática. Que a gente, por mais que possa ler livros, outros instrumentos biográficos,
mas que isso de modo algum venha substituir a palavra de Deus, aquela palavra que foi inspirada, que foi revelada pelo nosso Senhor. De modo algum a palavra pode ser substituída. Então que a gente entenda que é por essa palavra que nós vivemos, essa palavra é o nosso instrumento, nosso guia, nossa bússola, e é ela que nós pregamos. É por meio dela que nós entendemos as verdades do nosso bom Deus, o seu maravilhoso testemunho deixado na terra, e agora a gente tem a oportunidade de propagar esse santo evangelho. Honrar e propagar o evangelho pela vida e pela palavra, então, ainda não só por meio do ensino, mas também por meio, muitas vezes, de atitudes que comprovam aquilo que a gente tem feito. Né? Falamos também, e reforço a questão do sustento, como deveres nossos, né? O sustento da instituição, moral e financeiramente, a obediência, mais uma vez, às autoridades da igreja, e participar dos trabalhos, reuniões e assembleias. Passamos, então, para o segundo ponto dessa sessão, que é o exercício da comunhão na prática. Então, o trecho diz assim, que a comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais que contribuem para a sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas várias habilidades e necessidades. Então, aqui a gente trata do exercício da comunhão na prática. E esse exercício ele vem nos chamar a atenção não só para abençoar algum irmão materialmente, mas também de forma espiritual. E eu trago aqui o mesmo texto utilizado pelo pastor Robson na última pregação, na última quarta-feira, que é Atos 2, de 42 a 47, que ele retrata muito bem esse exercício na prática. Então, falando do auxílio espiritual, o verso 42 diz assim, e perseveravam na doutrina, na palavra dos apóstolos e na comunhão e nas orações. 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nesse exercício da comunhão, nessa prática da comunhão, quando a gente trata da vida espiritual, a gente vê que aqui nós temos o compartilhar e o viver a palavra. Aqui nós vemos a questão da oração. Aqui nós vemos a questão de estar presente na casa do Senhor. Aqui nós vemos que por meio de tudo isso, Deus nos abençoa através do crescimento dos santos. E a gente tem tido a oportunidade de ver isso na nossa igreja. Mesmo em tempo de pandemia, Deus tem atraído pessoas por meio de toda essa situação, mostrando que é necessário que olhe para Ele, que busque uma igreja santa, comprometida com a palavra. E a gente tem visto isso chegar na nossa igreja, tanto que a gente recebeu cerca de 20 pessoas nesse último domingo. Olha que bênção. Então, nesse exercício da comunhão, é necessário que a gente coloque o Espírito em ação. Que a gente deixe o Espírito bem malhado, né? Não só o corpo, mas o Espírito forte, para que a gente possa levar o Evangelho com vigor, compreendendo a palavra de Deus, estudando a palavra para não falar qualquer coisa, mas sim tudo aquilo que a gente levar estar pautado na palavra de Deus, para que a gente tenha condições de orar verdadeiramente a Deus, orar pelo nosso irmão e com o nosso irmão, que a gente possa motivar aquele que está com receio de vir à casa do Senhor para que venha. Venha. Aqui você tem uma igreja que te ama, você tem um corpo que infelizmente não podemos nos abraçar, mas podemos nos ver, trocar palavras de afeto, de carinho entre os irmãos. Então, nesse exercício espiritual, isso tudo podemos botar em prática. E na questão do auxílio material, voltando a Atos 2, verso 42, diz que aquela igreja, ela vivia numa unidade por meio do partir do pão, por meio do lanche em comum, do almoço em comum. Então, um convidava o outro para participar da ceia da sua casa. Verso 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, ali eles entendiam que existia algo muito maior por vir, que era o reino de Deus. Eles entendiam que Jesus Cristo, ele sim ressuscitou
e estava muito próximo deles habitarem com Cristo. Então aquilo que era material para eles passou a ser supérfluo, porque eles sabiam que existia um tesouro muito maior a ser alcançado. 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, queridos, ninguém procurava ter aquele anseio por ter mais do que o outro. Se um tinha menos e o outro tinha mais, eles procuravam compartilhar, entendendo que o maior tesouro estava por vir. E o verso 46, ainda reforçando a questão do partir do pão, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. É fato que a gente está vivendo algumas limitações nesse tempo. Mas quem sabe lançar aqui um desafio para você, meu irmão, tentar fazer um bolo gostoso e deixar na porta aí do seu vizinho, do seu irmão? Quem sabe não está podendo sair de casa? Faz um pedido ali pelo iFood. O irmão vai ver o tanto que você tem carinho por ele. Coisas singelas, coisa pequena. Faz uma visita, ainda que seja do portão. Ora com seu irmão. Possibilidades existem várias da gente demonstrar esse auxílio, tanto espiritual quanto material. Basta a gente querer. Se não dá para fazer isso, liga. Né? O pastor tem motivado tanto. Vamos usar esse instrumento chamado telefone para fazê-lo ser útil através de uma ligação, através de uma mensagem. Então, no exercício da comunhão, nós vemos que nós podemos e somos abençoados tanto espiritualmente quanto materialmente. E daí nós tratamos a questão da universalidade da comunhão. O final da seção 2 vem dizer assim: esta comunhão, conforme Deus oferecer a ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, assim como eu disse no princípio, assim como a ceia, a mesa, quando nós participamos, isso é dito aqui, não é uma mesa presbiteriana, mas uma mesa de todos aqueles que reconhecem Jesus como seu único Senhor e Salvador. A gente vê que nessa universalidade da comunhão dos santos, ela não se limita a ter a comunhão somente no nosso convívio da igreja presbiteriana. E eu compartilho com os irmãos algo que para mim tem sido muito deleitoso quando eu tenho a oportunidade de viajar, e eu faço questão de conhecer as igrejas locais. E é maravilhoso quando a gente se identifica e fala: eu sou presbiteriano da igreja do Guará. Parece que naquele momento é como se você está dizendo: eu sou seu irmão, eu sou sobrinho da sua tia, né? Parece aquelas coisas do interior, né? Ainda que você fala: não, eu sou parente do primo, do tio, da vizinha, da nora, da sogra. É como se ele falasse: você nasceu dentro de casa, você é da família. Quando a gente fala: eu sou cristão, eu reconheço também Jesus como meu Senhor, a gente é acolhido, a gente é abraçado, porque o mesmo sangue que corre na veia daquele povo é na nossa, que é o sangue de Cristo. Então é maravilhoso nessa universalidade da comunhão a gente saber que transpassa todas as paredes, transpassa qualquer templo, qualquer igreja, seja em Brasília, no Brasil ou qualquer lugar do mundo. E eu compartilho aqui com os irmãos o texto de 2 Coríntios 8, 23 a 24, e ainda passando para o capítulo 9, de 1 a 6. Um texto muito abençoado, Paulo enviando ali alguns cooperadores, e aquela igreja de Corinto, uma igreja muito amável, que acolhia muito bem, e Paulo vem falar para eles que: olha, eu estou mandando alguns que são dos nossos, e acolham muito bem como vocês fazem dentro dessa universalidade da comunhão. E diz assim o texto: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença desses homens. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados quanto a essa confiança. Portanto,
julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Aquela igreja, ela entendia o que era comunhão. Ela entendia que ela não deveria abraçar simplesmente os dela, mas todos aqueles que eram encontrados com o mesmo entendimento, com o mesmo pensamento. Cristo é meu Senhor. Então é isso que Paulo está dizendo. E é isso que deve pairar em nossa mente. A gente entender que a nossa comunhão ela é universal com aqueles que compartilham da mesma fé conosco. Daqui nós encerramos a sessão número 2 e, reforçando, nós tratamos aqui dos direitos e deveres na comunhão, onde foi destacado esse passo, né, para os direitos e deveres por meio da profissão de fé. Tratamos do exercício da comunhão na prática, por meio de tanto do auxílio espiritual quanto material, e da universalidade da comunhão, onde todos os cristãos em qualquer lugar do mundo fazem parte dessa comunhão santa. Chegamos então à última sessão, sessão 3, que diz assim: esta comunhão que os santos têm com Cristo não os torna de modo algum participantes da substância de sua divindade, nem iguais a Cristo em qualquer sentido. Afirmar uma coisa ou outra é ímpio e blasfemo. A comunhão que os santos mantêm entre si não destrói, nem de modo algum enfraquece o título ou domínio que cada homem tenha sobre os seus bens ou possessões. Essa última sessão ela vem tratar de extremos. Ela vem tratar que nós não devemos acreditar que o fato de fazermos parte de uma comunhão onde Cristo, que é Deus, é o cabeça, que nós temos alguma divindade. Ele vem tratar que isso não é válido. Mas também vem tratar, por outro lado, que se fazemos parte de uma comunhão, também não quer dizer que aquilo que é da minha propriedade, todos passam a fazer parte, ainda que eu não queira. A sessão também vem tratar sobre isso. Então, nessa primeira parte, onde diz: esta comunhão que os santos têm com Cristo não os torna de modo algum participantes dessa substância, da substância de sua divindade, nem iguais a Cristo em qualquer sentido, afirmar uma coisa ou outra é ímpio e blasfemo. E aqui eu chamo a atenção para que a gente não se compare nem a Deus, nem a Lúcifer. E eu explico por quê, diante dessa incomparabilidade na comunhão. Lendo 1 Coríntios 8:6, diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Isaías 42:8 ainda diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então aqui a gente vê muito claro que Deus, ele é incomparável a nós. Nós não podemos acreditar que o fato de fazermos parte de uma comunhão com Deus, nós temos acesso a atributos que ele não compartilha conosco. Dentro dessa visão de atributos, existem atributos que são comunicáveis e incomunicáveis. Alguns Deus compartilha conosco, como a compaixão, como o amor, mas existem atributos como a onisciência, a onipresença, que são dele. E ele não compartilha isso conosco. E nem a gente tem que se achar mais ou próximo dessa divindade porque estamos junto com Cristo nessa comunhão. Então, é errado a gente pensar. Mas também, olha só o que diz Isaías 14, de 12 a 14, né? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quando a gente tenta, de alguma forma, caso passe isso no coração de alguém, se assemelhar a Deus, de algum modo você está se assemelhando ao próprio Lúcifer. Foi ele quem quis parecer com Deus e estar acima do trono de Deus. Então, que jamais passe isso no nosso coração, que a gente entenda que nós temos diversas limitações, que nós somos criatura do nosso Senhor Deus, nós somos criação dele, por meio dele nós fomos criados, e que nós de modo algum fazemos parte dessa divindade que é exclusiva dele, ainda que ele venha compartilhar alguns dons conosco.
Então, essa sessão vem deixar isso muito claro, inclusive dizendo que fazendo isso, nós estamos agindo de forma ímpia ou blasfema. Fechando a sessão 3, nós tratamos então da propriedade preservada na comunhão. E a sessão diz assim: a comunhão que os santos mantêm entre si não destrói nem de modo algum enfraquece o título ou domínio que cada homem tenha sobre os seus bens ou possessões. Então, assim como eu disse, o fato de fazermos parte de uma comunhão não quer dizer que aquilo que é do irmão ele é obrigado a me dar, ou aquilo que é meu é dele mesmo que eu não queira. Então a sessão vem deixar muito claro isso, e a gente sabe que infelizmente existem algumas doutrinas que vendem essa comunhão de modo que fazem com que as pessoas entendam que você fazendo parte daquele corpo, o que é seu é dele, ainda que você não queira. E eu passo a ler então Atos 5,4, que diz assim: conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui a gente lê aquela sessão de Ananias, que ele acabou mentindo, né? Vendeu um terreno e disse que estava entregando todo o dinheiro, mas não estava. E aqui, na verdade, os apóstolos estão dizendo para ele não precisava ter feito nada daquilo. Não era dele. Se era dele, ele não precisava mentir, ninguém ia tomar dele. Aquilo é propriedade dele, ele inventou, ele quis inventar uma mentira para realmente sair em alguma vantagem, acabou sendo morto, ele e a sua mulher. Então aquilo, querido, que é seu, a não ser que você queira, por livre e espontânea vontade, abençoar a igreja, que você faça isso por meio dos dízimos e das ofertas. E daí eu trato da questão da propriedade do outro, Efésios 4:28, que diz assim: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Então, querido, se você está querendo usufruir de algo que não é seu, você está roubando. Você está tomando do seu irmão. Então, não faça isso. E a sessão vem trazer muito claro isso, que a gente nem queira de mais, nem de menos. Que a gente nem queira ser Deus, nem queira tomar algo que não é nosso. Então, que a gente possa entender que a nossa comunhão ela é pautada no centro, que é Cristo, que é o amor, que é esse elo perfeito da nossa comunhão. Então, na sessão 3 aqui nós passamos, nessa visão da incomparabilidade da comunhão, nós não podemos jamais se comparar a Deus, nem acreditar que fazemos parte dessa divindade, e também da propriedade preservada na comunhão. Você tem nessa comunhão os seus direitos preservados. Aquilo que é propriedade sua, isso é seu. E ninguém pode te tomar. E eu encerro essa palavra trazendo uma ilustração que vem retratar de uma forma muito abençoadora essa questão da comunhão. E é maravilhoso como Deus permite que por meio da sua criação a gente extraia lições. É bem provável que vocês já tenham visto isso, talvez algum deslocamento de gansos, né? Ou até mesmo de outros pássaros, e a gente percebe que naturalmente eles costumam voar num formato de V. E esse formato ele não é por acaso. Existem até pesquisas que comprovam que o fato desses gansos voarem nesse formato, isso mostra uma forma deles estarem otimizando o vácuo do vento, fazendo com que aqueles que estão atrás eles tenham um esforço menor. E nessa pesquisa diz que eles se esforçam cerca de 70% menos, olha só que bênção, do que se eles estivessem voando sozinhos. E dentro desse contexto dos gansos, nessa pesquisa ainda diz que quando o ganso líder ele já está cansado, né, quando os gansos à frente estão mais cansados, os gansos de trás eles começam a grasnar, se eu não me engano é essa a palavra, né, a emitir aquele som, como se estivessem ali incentivando para que os outros sigam adiante, para que eles continuem avançando. Mas quando algum está mais cansado, eles mudam de posição, aquele que está na liderança vai um pouco mais para trás para descansar, outro assume o posto e eles seguem. E ainda diz que quando tem um que já está enfermo, né, algum que não está conseguindo mais acompanhar o grupo, 2 gansos eles então seguem aquele enfermo até um lugar seguro, e ali aguardam até que ele se recupere.
E a gente vê por meio dos gansos lições preciosas para nós. Querido, se você está dentro da igreja, se você tem a oportunidade de desfrutar dessa comunhão abençoada, de estar fortalecido com esse corpo, mas você está querendo voar sozinho, você vai ter um esforço muito maior. Você vai perceber que o vento vai bater mais forte na sua cara, que a tribulação ela vai ser mais forte, que não que você vai ter mais tribulações, mas que a sua percepção para isso vai ser mais aguçada, porque você não se permitiu fazer parte daquele contexto, daquela comunhão abençoada. Mas quando você entende isso, quando você então se entrega para essa comunhão santa, compreendendo que essa unidade vem de Deus, você percebe que é algo muito mais suave. Porque aquele irmão que faz parte do corpo, que está mais fortalecido, quando ele olha para você e vê que você está mais fraco, ele vai se juntar a você, buscando te incentivar, te orientar para seguir adiante, para continuar avante. Se você está enfermo, ele vai te ajudar a ser restaurado, ele vai orar por você, ele vai te abençoar tanto espiritualmente quanto materialmente. E eu trato também a questão da liderança, queridos, a importância, dentro desse corpo onde Cristo é o cabeça, a nossa liderança, os nossos pastores fazem parte também. E a gente precisa carregar esse fardo. Tem hora que o pastor está puxando sozinho, né, aquele bando que vem atrás, mas tem hora que cansa. Que a gente precisa também, em alguma situação, tomar essa frente. Assim como eu estou tendo a oportunidade hoje de compartilhar essa palavra com vocês. Que a gente se coloque à disposição para ajudar nossos líderes, para orar por eles, para auxiliá-los quando for necessário, para que o fardo seja um pouco mais leve. Que a gente possa, queridos, entender por meio desse exemplo desses gansos, que nós somos corpo, que nós devemos desfrutar dessa comunhão maravilhosa, entendendo que quando nós estamos unidos, centrados no cabeça, fortalecidos em amor, nós somos muito mais fortes. Que Deus te abençoe, que Deus possa nos fazer uma igreja santa, e eu chamo os irmãos, convido os irmãos para que orem comigo. Oremos. Querido Deus, Pai bondoso, obrigado, Deus, pela tua santa palavra. Obrigado, Deus, porque tu és o centro da nossa comunhão. Obrigado, Deus, porque tu tem nos dado uma igreja abençoada, uma igreja que entende essas verdades. Deus, e quando pairar no nosso coração, Deus, talvez algum desejo de se distanciar do corpo, que o Senhor resgate logo isso, Pai. Não deixe ninguém caminhar sozinho, porque os ventos vão ser mais fortes, Deus, naquela vida. Porque Ele mesmo se distanciou. Quando Ele se distancia de um membro, Ele se distancia do cabeça também. Então, que o Senhor possa atrair, Pai, os teus servos para a tua presença, para que a gente unido seja mais forte, para que a gente saiba chorar, Deus, por aqueles que estão chorando, para que a gente possa, Deus, se alegrar por aqueles que estão alegres, sem ter qualquer inveja, Deus, mas uma alegria verdadeira. Então, Deus, coloca essa verdade no coração da tua igreja, que a gente viva uma comunhão santa com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima noite. Fiquem com Deus.